Paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Cantinho com Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um, a semana de cada um. Que Deus possa trazer no coração o desejo de cada um fazer a leitura bíblica, pois é com a mesma que nós conseguimos ter fé, esperança e crer que tudo que está aqui tem se cumprido. Tá bom? Só não vê quem não quer, porque de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim é verdade. Eu creio de alma em tudo que está escrito aqui dentro. E para termos uma vida mais perto de Deus, uma vida que não está baseada nisso aqui, temos que buscar fazer a leitura. Somente com a leitura que conseguimos alcançar a vitória, a salvação para a nossa alma. Porque a proposta da Bíblia é a salvação eterna. Assim como é apresentado aqui, o inferno eterno também. Um lago preparado com fogo, com enxofre, né? Então, para não sermos participantes desse lago, nós temos que resolver nossa vida agora com Deus. É agora, não é depois, não. Tá bom? Porque a Bíblia diz assim, que o amanhã pertence a Deus. Então, se o Senhor Deus nos deu a oportunidade de hoje estarmos com Ele, Ele nos ensinando, é sinal que temos uma esperança ainda, né? Porque muitos estão partindo sem a salvação, sim, morrendo no pecado, porque escolheram deixar para amanhã. Para amanhã. Aí quando chega amanhã, acontecem coisas inesperadas, porque a morte é um mistério, né? A vida não é uma certeza, mas a morte é uma certeza. Pode pensar e analisar que a morte é uma certeza, mas que a vida, ela é imprevisível. Ela é imprevisível para você, para mim. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra temos que entender que a vida é imprevisível. Muitos fizeram planos para 2022, 2023 e assim vai, e já não estão aqui mais. Não estão aqui. Isso pode acontecer na nossa vida. Nós temos que pensar isso, que isso pode acontecer. Mas se chegar a acontecer, se tivermos com obediência a Deus, nós não estamos perdendo nada, nada. Veja essas guerras aí que tá acontecendo, né? As que já passaram no passado, essa agora, né? Temos que estar orando, sim. A nossa oração não vai mudar o que está escrito aqui dentro, mas temos que orar. A Bíblia diz que temos que orar por todos na face da terra, inclusive para esse país lá que se encontra, né? Nessa confusão toda de guerra. Mas isso é a palavra de Deus se cumprindo. Sim, é a palavra de Deus. É triste? Muito. É muito triste. Muito triste. Você vê aqueles soldados lá, ó, abraçando suas esposas, se despedindo da sua família, porque não sabe o que vai acontecer, né? Eles estão com medo? Claro que sim. Claro que sim. Eles são soldados? São treinados? São, com certeza. Eles são treinados. Estão com medo? Estão. Quem não tem medo da morte? Mas nós temos que estar preparado para a morte. Porque a morte, ela é uma certeza. Tanto faz para eles que estão, né, à frente de uma batalha, de uma guerra, quanto para nós aqui.
Quantos que saem de manhã cedo para ir trabalhar e volta dentro de um caixão? Nós temos que acordar para a vida. Acordar para a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Para você que acredita nas coisas só ouvindo, começa a ler. Começa a aprender com o próprio Deus. Eu vou estar lendo aqui no Salmos 32, que eu trago com uma satisfação muito grande, com uma gratidão a Deus muito grande, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Os inscritos do canal, que Deus venha abençoar cada um, que Deus venha colocar o mesmo desejo que está no meu coração de aprender com Ele as boas maneiras, para poder ter um futuro glorioso com Deus, aqui dentro da palavra. Olha só, o que o Salmo 32 diz. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos, todos os que sois retos de coração. Para ser reto de coração, é necessário confessar o pecado e deixar. Porque isso alegra o coração de Deus. Isso transforma a sua vida. Transforma. A única forma de sermos transformados é nos arrependermos. Quando arrependemos, confessamos nosso pecado. Isso é fato. É fato. E dessa forma, a misericórdia do Senhor nos alcança. E nós nos alegraremos e nos alegramos quando deixamos de praticar nosso pecado. Isso é necessário para a nossa vida. Isso é necessário para a sua vida. Leia a palavra de Deus. Procure entender o que Deus tem para você. É simples assim. Olha, não seja como um cavalo, como uma mula que tem que colocar cabresto. Só que aqui, não seja voltado para o seu pecado, a ponto de você ficar nele. Não faça isso com a sua vida, não. Seja um homem, uma mulher, com entendimento do céu para a sua vida. Busque. A palavra fala que nós podemos buscar a sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto, essa é que preserva a nossa alma, a sua alma do abismo. Não seja como um cavalo, que alguém ali coloca o cabresto e ele só vai obedecer com aquilo. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer você, um homem livre, uma mulher livre, para entender e obedecer. Não é pesado. Porque o Espírito Santo, ele te guia. Ele te guia. Ele te guia. Para no final, olha só. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você confiou em confessar o seu pecado para Deus.
E Deus, com seu amor e com a infinita misericórdia, Ele te perdoou. Ele te perdoa. E olha só, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. É dessa forma que Deus nos alcança. É dessa forma que Deus faz a obra na sua vida. É você confessando e deixando o seu pecado. Porque é necessário deixar. Não tem outro caminho, a não ser você deixar. Aí depois que você deixar o seu pecado, você vai ler lá em Salmo 51, versículo 1 e 2. Você reconhece o seu pecado. Vai lá e vai ler, tá bom? No 2, no Salmo 32, 5. 32, 5. E ele ama a justiça. Momento, 32, 5. Eu li aqui, ó. Confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Viu? Salmo 32, 5. 32, 1, 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há maldade, não há pecado. Recebeu perdão. Salmo 32, 1. Nós já lemos, né? Salmo 32, 1, 2. Desfrutar da alegria. Salmo 32, versículo 11. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai-vos todos que sois retos de coração. E no final nós temos essa alegria de desfrutar, saber que estamos a caminho de uma gloriosa vida, de uma nova vida, que estamos vivendo uma nova vida diante de Deus. É isso que Deus quer de você, que você viva uma nova vida de alegria. Aflições você vai ter? Claro que vai, claro que vai. Eu tenho, você tem, todos têm, todos. Independente de servir a Deus, nós temos aflições. Só que nós que servimos ao Senhor, nós temos aflições, mas aqui, ó, nós confiamos no Senhor, nós confiamos e compartilhamos nossas aflições, tristeza com Ele. E o Senhor Deus, Ele chega através do Espírito Santo dele e faz a obra na sua vida, na minha. Basta você confessar diante de Deus e deixar. Porque Deus vai estar ali, ó, com você, ó, lado a lado com você. Ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar. O mundo está em guerra? Sim. Mas Deus está vendo tudo. Sabe por quê? Porque nada está fora do controle de Deus. Agora, quando nós se encontra no pecado, alguém se encontra no pecado, sabe o que acontece? Você está fora do controle de Deus. Você tá seguindo o seu próprio controle. Aí não adianta você culpar Deus. Veja bem, olha só, o que o Senhor fala? O que o Davi fala? O que Davi fala? Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. O ímpio é aquele que não quer obedecer. Conhece, mas não quer e não vai obedecer. Ele não vai obedecer, não adianta. Ele não vai pegar a palavra de Deus e ler. E procurar entender. E procurar absorver. E procurar praticar. Não adianta, não vai. Só que ele vai ter que curtir. Ele vai ter que curtir o sofrimento que ele mesmo causou para ele. Não foi Deus que causou, foi ele. E a mão de Deus pesa. Porque enquanto Davi não confessou o pecado dele e a iniquidade dele, ele não se libertou. Ele estava doente. Ele estava doente, ele gemia. Ele gemia. Aqui a palavra fala, ó.
envelheceram os ossos dele. Ele não tinha prazer, ele não tinha alegria, ele não tinha vigor. E ele teve que confessar, porque ele sentiu a mão de Deus sobre ele. Ele sentiu. Agora o ímpio mesmo não quer nada com Deus. A prova é que aqui, ó, no versículo 10, muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Terá que curtir. É culpa de Deus? Claro que não. É escolha. A escolha. Escolha o caminho que você deve seguir. O caminho para o céu. Leia a Bíblia, que ela vai te libertar. Ela é o único caminho que te leva à salvação e te liberta. Não adianta. Não existe outro caminho a não ser a palavra de Deus. Você lê e guardar dentro do seu coração. Quando você lê e coloca dentro do seu coração, você vai praticar. Porque o Espírito Santo vai te instruir. Ele nos instrui o caminho a seguir. Ele está ali, ó, lado a lado conosco. Por isso que é necessário você confessar. Confessar o seu pecado para você, seu coração encher de alegria, encher de confiança em Deus. Porque muitas das vezes as coisas não dão certo para você, é por causa do seu próprio pecado. A Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando. Davi falou que os ossos dele envelheceram. Ele não tinha vigor mais. Ou seja, ele estava doente espiritualmente, fisicamente, era tudo, estava doente dentro dele, que ele não tinha força. Mas quando ele confessou, ele alcançou a misericórdia. E depois disso, olha só, ó, aí ele desfrutou da alegria. Ele regozijou, ele teve alegria. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. O reto de coração, ele pode ter aflição, mas ele tem mais alegria. Sabe por quê? Porque nós cremos, eu creio de alma, que as minhas aflições é passageira. Eu creio de alma que Deus faz a obra na hora certa, no tempo certo. Não passa uma vírgula, um minuto a mais nem a menos. É na hora de Deus, é no tempo de Deus. No tempo de Deus, ele nos alcança. Mas nós temos que dar oportunidade para Deus se revelar. Você tem que dar oportunidade para Deus se revelar para você. Para Deus mudar a sua vida. Para Deus perdoar os teus pecados. Porque não tem esse engraçadinho ou essa engraçadinha que vai entrar no céu de qualquer jeito. Você pode ser lindo. Você pode ter seu dinheiro. Você pode ter toda a inteligência que for. Mas se você não confessar o seu pecado, não se dobrar diante de Deus, a palavra diz aqui, ó. A palavra diz, no versículo 10, Salmo 32, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, tá bom? Essa é a palavra do Salmo 32. Leia com gratidão, entenda que isso aqui tudo foi inspiração do Senhor, através do Espírito Santo, através dos homens dele, e toda a palavra está se cumprindo. O homem acreditando, confiando ou não, está se cumprindo. Mas que na sua vida venha cumprir tudo de bom. Conhecimento, confiança em Deus, gratidão, perseverança, tá bom? Que tudo isso venha sobre a sua vida. E que você não venha, em nome de Jesus, desistir do que Deus tem para você. Confesse o seu pecado. Alcance a misericórdia de Deus. E você terá total alegria no final da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Se estiverem compartilhando, deixe o joinha, comente o vídeo, tá bom? Em nome de Jesus.